que será que pensa aquele coração ao contemplar o filho que o Senhor lhe deu? Por que será que Deus me escolheu? 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 Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, neste sábado rezando pelas vocações. Te acolhemos desde aqui deste santuário em sua casa, uma extensão do Santuário Eucarístico Mariano de Londrina, sede geral das missionárias de Santo Antônio Maria Claret. É uma alegria grande neste último dia do mês de setembro nos encontrarmos para louvar e agradecer a Deus pela palavra de Deus. Hoje, dia de São Jerônimo, dia da palavra de Deus, depois de termos vivido um mês todo dedicado a ela, rezado e refletido, queremos celebrar seu dia. Para isso, convido você a abraçar a Santíssima Trindade, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, o poder, a bondade, a ternura de nosso Deus esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reúne e nos reuniu. Bendito seja Deus que proporciona este momento para nós. São Jerônimo, ele viveu nos anos 380 e ele faleceu no ano de 420, no quarto século. E foi ele que, pela primeira vez, fez a tradução, aprendeu o hebraico, aprendeu o grego, para poder traduzir a Bíblia, a palavra de Deus, para a língua latina, ou a língua vulgata, que era a língua falada naquele tempo. Convido você a evocar a Santíssima Trindade, a ação do Espírito Santo sobre este momento de oração, mas sobre toda a nossa vida. Tu és fonte de vida, tu és fogo, tu és amor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Na segunda carta de São Paulo a Timóteo, São Paulo escreve assim, no capítulo 3, no versículo 16 seguintes: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. Como é gostoso escutar a palavra de Deus. Por que este livro é tão importante? Porque a palavra de Deus conta a história de um Deus que é apaixonado por seu povo. Conta a história de um caminhar de um Deus com o seu povo. Aqui estão os 73 livros da nossa Bíblia, divididas em duas partes, Antigo e Novo Testamento. E o Novo Testamento é a história deste Deus que vem, que se encarna na nossa história, se encarna em nossa realidade.
se faz homem, nos ensina as coisas do Pai. Conta para nós como foi que ele viveu, sofreu, morreu e ressuscitou. E como foi que os seus discípulos ousaram a sair, a missionar, a espalhar a boa nova do Evangelho a todos os povos? Aqui, neste livro. Este livro contém as verdades inspiradas por Deus. Aqui estão páginas preciosas do amor de um Deus para com seu povo. Aqui tem orações, tem cânticos. Aqui está a palavra de Deus. Palavra de Deus. Irmã, mas é tão difícil entender esta palavra de Deus. Muitas vezes a gente não consegue entender o contexto em que ela foi escrita. É tão difícil aplicá-la para a nossa vida. Por isso é tão importante, meu irmão, você participar das celebrações da Eucaristia. É nas celebrações da Eucaristia que, através das homilias, os sacerdotes vão nos ajudando a entendê-la um pouco mais. Existem tantos cursos para poder entender e compreender esta palavra de Deus. Não deixe de lê-la. Não deixe de rezar esta palavra de Deus. Não deixe de escutar Deus falando a você e a mim por meio desta palavra. Olha que lindo o que diz em Deuteronômio 32. Desça como chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Que ela desça e fecunde o nosso coração. Assim é o nosso encontro com a palavra de Deus. Quando a escutamos atentamente, a vida se transforma. Quando nos deixamos empapar por esta palavra, mudamos. Mudamos comportamento, mudamos ideia, mudamos perspectivas. Nossos olhos se abrem e todo o nosso corpo se torna ação em favor da vida. A leitura orante é uma experiência pessoal e eu quero falar sobre ela hoje. Não ler a palavra de Deus de qualquer maneira. Convido você a dedicar um tempo para fazer dessa experiência, que pode ser pessoal, pode ser comunitária, de escuta e de obediência à palavra. É ela que aquece o nosso coração. A leitura da palavra de Deus aquece, incendeia o nosso coração, como a dos discípulos de Emaús, que sentiam arder os seus corações mientras estavam pelo caminho, enquanto o próprio Jesus explicava as Escrituras. Então, irmã, como que é este método da leitura orante da palavra de Deus? A primeira coisa que você precisa fazer é colocar nesta realidade de escuta da palavra de Deus.
ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus 1, 2 vezes e tentar perceber o que diz o texto. O que é que diz o texto? É muito importante dar atenção ao que estamos lendo, olhando atentamente as palavras do texto. Percorrer as imagens, as palavras, a geografia, o contexto. Procurar sentir o sabor, o perfume que brotam da leitura. Observar os detalhes, aspectos importantes num caminho de apaixonamento e compromissos. É bom ler 1, 2, até 3 vezes. E depois, o que diz esse texto? O que foi que eu li? Tentar lembrar, recordar. O que foi que você leu? Depois de ter lido, é o momento de meditar. O que diz para mim ou para nós esse texto? É o momento de interiorizar, ruminar o que este texto diz. Aqui o momento de silêncio é fundamental para que a palavra de Deus encontre espaço e tome conta do nosso ser. Depois de um tempo de silêncio, é tomar e compartilhar este texto. O que diz? Se você está fazendo sozinho, escreva, encontre um quaderninho e diz: este vai ser o meu momento de encontro com a palavra de Deus. Vou anotar o que diz esse texto para mim. Depois é o momento da oração. O que diz, o que este texto que eu acabei de ler me faz dizer a Deus? A oração, que é o encontro amoroso com Deus, não é simplesmente um falar de nós para Deus. É deixar-se encontrar por este Deus de amor, acolher esta visita que Ele nos faz por meio de Sua palavra com alegria e muita abertura. Por isso é importante, antes de ler a palavra de Deus, pedir a ação do Espírito Santo, que Ele esteja em nós e conosco neste momento. Aí vem um quarto passo, que é a contemplação na ação. O que este texto que eu acabei de ler, que eu escutei o que ele me diz, o que eu senti que ele dizia para a minha vida, o que este texto me faz dizer a Deus, foi a minha oração. A contemplação é mudar de ideia sobre algo que faz a gente mudar de atitude. Quanto maior o tempo dedicado à contemplação, ou seja, quanto mais se fizer isso na vida cotidiana, mais se estará em processo de contínua conversão. Este momento da leitura orante é dedicado à escuta atenta do que Deus tem a dizer para mim. Qual é a novidade que nasce desse encontro? Esta boa nova, como foi sendo cultivada em minha vida? Neste momento, é preciso compartilhar os compromissos. Porque esta leitura
provoca em termos de atitude libertadora. O que é preciso mudar para que seja feita a vontade de Deus e não a minha? Meus irmãos e minhas irmãs, é tão importante acolher esta palavra como a semente cair em terra boa. Madre Leônia foi uma mulher da palavra de Deus. Ela fazia vida em sua vida. Para ela, a missionária claretiana tem que ter a Bíblia na mão, no corpo, no coração, e na outra, o serviço aos irmãos, o serviço da caridade e o anúncio da palavra juntos. Que a exemplo destes santos, São Jerônimo e da serva de Deus Madre Leônia, nos ajudem cada vez mais a colocar, a transformar em vida esta palavra que é palavra de salvação, de alegria, de amor e de muita entrega por todos nós. Que tenhamos um abençoado dia na presença de nosso Deus e na escuta atenta e amorosa da palavra de Deus. Santo livro, Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, Santo livro, Santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, Santo livro, Santo livro que me ensina a caminhar. Santo livro, Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, Santo livro, Santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, Santo livro, Santo livro que me ensina a caminhar. Quem te lê com amor e com fé, Santo livro, certamente viverá melhor. Quem te estuda querendo aprender, Santo livro, saberá